Boa noite, eu sou o Júnior Marques e espero que tenham aproveitado mais um dia cheio de conteúdo da Expert XP 2020. E se você não pôde acompanhar, eu vou falar resumidamente dos principais eventos do dia. Vamos lá? E nós começamos o dia com a palestra Como o planejamento financeiro se mostra eficiente em momentos de crise. Neste evento, Rodrigo Saldanha, Head Comercial de Previdência na XP, conversa com Luciano Tello, sócio e CIO global da XP, e com Luciana Seabra, jornalista, analista CNPI, CFP e mestre em economia e, além disso, sócia fundadora e CEO da Speech, casa de análise. Em um bate-papo que alia quem faz a gestão e quem recomenda os fundos, os palestrantes falaram sobre o planejamento financeiro, em especial de longo prazo, onde Luciana já inicia dizendo que a quebra da inércia é o maior obstáculo para começar a investir, ensinando como nos dividirmos o dinheiro através e ao longo do tempo. Ela nos deu um exemplo imaginário de dividir o dinheiro em caixas, sendo que cada caixa tem um prazo diferente. Então, na primeira caixa, o dinheiro de emergências, em um fundo de menor rendimento, mas de maior liquidez. Na segunda caixa, uma alocação de 1 a 2 anos, como uma renda fixa, por exemplo. Na terceira caixa, de 2 a 5 anos, fundos multimercados. E na última caixinha, de 5 a 10 anos, ações. E acima disso, vislumbrar o investimento em previdência. Já Luciano lembra que os percentuais em diversificação são uma grande questão nos investimentos. Então, essa diversificação também pode ser feita de maneira mais simples, através de fundos diversificados, para que o investidor não tenha que ele mesmo ficar quebrando a cabeça em como e aonde alocar seus recursos. Essas soluções, que antes eram disponíveis apenas no Private Bank, hoje estão muito mais acessíveis. Essa reserva, além da proteção contra o estresse em momentos de crise, abre uma oportunidade para a compra de papéis e investimentos de momento. Durante as crises, aprendemos também a avaliar nossa capacidade de exposição ao risco. Seabra diz que a Previdência tem evoluído cada vez mais para ser o melhor produto para o longo prazo, acima de 10 anos. Com a queda brusca dos juros e as previdências, na sua maioria ainda alocadas em renda fixa pós-fixada, cada vez mais fica o convite para observar os fundos de previdência em uma janela maior de tempo e para poder também avaliar o seu desempenho. Já Tello vem lembrar que nem sempre escolher os 3 melhores fundos, olhando apenas para os últimos desempenhos, será a melhor forma, pois muitas vezes os gestores têm um estilo de alocação parecido, ou seja, é mais do mesmo. O importante é escolher um mosaico de investimentos que se complementem e tenham menos correlação, trazendo ao investidor uma diversidade de alocações que se somam e se protegem entre si. O que vem de encontro, inclusive, às lições dadas ontem por Ray Dalio. Falando aqui especialmente de previdência, os benefícios tributários e a flexibilização na gestão dos fundos de previdência vem trazendo maior maturidade e desempenho para esse tipo de investimento do longo prazo, com a provocação ainda de que tempo e paciência são fundamentais nos investimentos de longo prazo. Para finalizar, deixaram também 3 dicas para quem não formou até agora os seus investimentos. 1. Comece pela sua reserva de emergência. 2. Mantenha uma carteira equilibrada e diversificada. E 3. Distribua seu portfólio de maneira a criar um amortecimento para os momentos de crise. Vamos falar agora sobre a importância dos seguros no planejamento financeiro e as escolhas inteligentes para cada momento de vida. Henrique Pocai, Head de Seguros e Previdência da XP, conversa com Luciana Bastos, diretora de produtos de vida da Icatu Seguros, Larissa Altoff, superintendente corporate da MAG Seguros, e André Ezequiel, Head de Parcerias da MetLife.
Em uma pesquisa do Mackenzie, 79% dos brasileiros têm preocupação com a vida e a saúde de suas famílias, e isso está totalmente ligado ao assunto seguro e planejamento financeiro. Tanto que depois do Covid-19, houve um grande aumento nas cotações de seguro. Nesse sentido, o seguro de vida acaba sendo, dentro das suas tecnicidades e opções, um apelo social de proteção à vida, além de um instrumento de planejamento financeiro. Comparando com outros países do mundo, a penetração do seguro de vida no Brasil ainda é ínfima, então uma demanda muito grande de conscientização das pessoas. Países desenvolvidos como Japão, Estados Unidos e Reino Unido, o seguro de vida chega a representar 7% do PIB, utilizado inclusive como instrumento de transmissão de patrimônio. Já no Brasil, o seguro de vida representa, pasmem, apenas 0,8% do PIB nacional. Daí a importância de entregar soluções adequadas que proteja cada cliente no seu ritmo de vida, alinhando essa humanidade com o avanço da tecnologia para aproximar o cliente. Os entrevistados também salientaram a adaptação e o aprendizado que a pandemia trouxe na inovação do mercado de seguros, trazendo a burocracia para o mundo online e inclusive diminuindo o papel propriamente dito para alavancar as soluções digitais. Ainda falando de inovação e tecnologia, o mercado de seguros respondeu rapidamente às demandas de adaptação de home office e meios digitais. Isso trouxe também uma aprovação, por exemplo, muito mais rápida dos clientes aos planos disponíveis e à emissão de apólices. Da mesma forma, a tecnologia disruptiva veio contribuir na velocidade e na facilidade de assinatura de propostas, recebimento de indenizações, entre outros procedimentos. Falando em especial da pandemia, a maioria das companhias adotaram a cobertura do Covid-19, garantindo assistência e conforto a seus clientes, além de tranquilidade, é claro, recepcionando novos clientes com alguma regra, que varia no mercado de uma companhia para outra, e fornecendo essa cobertura adicional às apólices já vigentes. Encarando o seguro como ferramenta de planejamento financeiro, cada cliente entenderá seu momento de vida e a qual tipo de risco está exposto. Mas, em especial, os entrevistados citaram 3 momentos. Os clientes estão preocupados com a sua capacidade de gerar receita ao longo prazo e, nesse momento, a atenção aos riscos mensuráveis são levados a cabo na contratação de um seguro, e esses riscos são mitigados de acordo com o tipo de contratação também. Segundo perfil, a preocupação com a família em manter ou garantir um possível desequilíbrio financeiro pela falta de um dos cônjuges, com atenção especial aos filhos e como garantir saúde, educação e sustento. Por último, o momento é de quem quer utilizar o seguro de vida como maneira de garantir a transmissão dos bens para os herdeiros, em especial devido à alta tributação normalmente envolvida no momento de um possível inventário, e utilizar esse valor do seguro como chave de acesso aos bens inventariados, com o benefício ainda de ser um produto adaptável em seus valores, conforme cada momento ao longo da contratação. Salientaram ainda a importância de que 25% dos produtos disponíveis no sentido de seguro de vida servem para uso em vida, isso mesmo. Ou seja, poderá possibilitar um tratamento para uma doença grave em que normalmente a pessoa não teria acesso, ou o valor recebido no caso de uma invalidez, que poderá ser utilizado para adaptar a casa das pessoas a uma nova realidade. O que sugere, mais uma vez, como dissemos no início, o papel social do produto. Em síntese, o seguro é parte integrante da educação e do planejamento financeiro, trazendo uma blindagem não só no período de acumulação, mas também do patrimônio já constituído e na sua sucessão. E para você que tem um perfil agressivo, vamos agora falar de operações Scalp, juntamente com Aliakim Pereira de Sá, analista CNPI da XP Investimentos, que faz parte da Arena do Investidor
e é esse trader. O objetivo nesse momento é traduzir de forma simples e rápida, e resumida principalmente, um pouquinho sobre a análise técnica. Começamos então elencando os tipos de investidores. O primeiro de longo prazo, aquele que busca boas empresas, aloca seus recursos e pensa no longo prazo, usando a análise fundamentalista e até mesmo a análise técnica para verificar o melhor momento de entrada e de compra do ativo. É o investidor que chamamos de position, ou seja, vai ficar alocado por pelo menos 6 meses a talvez muitos anos. O segundo tipo de investidor é o de curto e médio prazo. É aquele que busca um espaço mais curto para realizar o seu lucro, que visa operações de swing trade, que podem ser operações de dias, semanas ou até mesmo alguns meses. Agora, existe ainda, por último, o investidor de curtíssimo prazo, aquele que faz operações day trade, ou seja, ele inicia e encerra suas operações no mesmo pregão. E ainda dentro do day trade, há ainda as operações scalp, que podemos dizer, conforme a Lia Kim disse, são a Fórmula 1 do day trade. O operador fica menos tempo observando o mercado e também menos tempo posicionado. Por exemplo, no day trade, um operador arrisca 1% para ganhar 3%, um movimento um pouquinho mais longo, de alguns minutos, podendo chegar até horas. Mas sempre fechando a operação no mesmo dia. Lembre-se, é um day trade. Já o scalper, ele busca 0,1 ou até mesmo 0,2%, ou seja, uma variação muito menor e que ocorre num intervalo de tempo também menor, podendo levar alguns minutos ou até mesmo alguns segundos de operação. Mesmo assim, o estudo é fundamental, baseado basicamente em duas escolas diferentes, a análise gráfica ou análise técnica e a análise de fluxo ou tape reading. Enquanto o tape reading busca observar a movimentação dos fluxos de compra e venda, em especial dos grandes players, a análise gráfica busca padrões que vão indicar uma tendência, ou seja, uma direção do mercado. Falando da análise dos gráficos, os preços dos ativos não se movem de maneira vertical, ou seja, há uma oscilação constante. A análise temporal se faz importante para verificar como e em qual período aquele ativo se moveu. Num gráfico temporal, normalmente, os desenhos ou a formação gráfica é representada por o que chamamos de candles, que são barras verticais que representam a movimentação do preço. Cada candle pode representar um tempo determinado conforme o gráfico que você utiliza. 1 minuto, 30 minutos, 1 dia, etc. Para observarmos uma tendência, observamos, por exemplo, os topos máximos do preço e fundos, as mínimas de cada do preço, num dado espaço de tempo, numa sequência de candles direcionais. Num movimento de alta, é como se fosse um desenho de uma escada subindo, ou seja, sempre um degrau mais alto que o outro. Se um ativo possui topos e fundos ascendentes, pode mostrar uma tendência de alta, e nesse cenário buscaremos uma operação de compra. Já se for o inverso, topos e fundos em queda, ou seja, descendentes, observaremos operações de venda. Como trabalhamos com gráficos temporais, podemos chamar cada um deles de ciclo. Imaginando que observemos 3 ciclos ao mesmo tempo, ou seja, um gráfico de 15 minutos, um gráfico de 5 minutos e outro gráfico de 1 minuto. Se os 3 estiverem mostrando uma tendência de alta, há uma grande chance disso reforçar uma situação de compra e buscar então por uma operação scalp. É claro que tudo aqui foi muito básico e rápido, e há muito, eu garanto, muito mais para aprender. Se quiser saber mais, pode buscar nas redes sociais por Scalper Pro com a Lia Kim de Sá ou procure seu assessor de investimentos. E o assunto agora é mercado de ações pós-pandemia. Para falar sobre o assunto, teremos a análise macro de Luiz Felipe Amaral, com 25 anos de experiência de mercado, sócio fundador e gestor dos fundos Equitas, uma das mais renomadas gestoras do Brasil, com mais de 6 bilhões sob gestão. Ele nos conta que o Equitas Selection é o fundo flagship da gestora, que visa entregar uma carteira formada por empresas brasileiras
com um risco-retorno melhor e mais rentável do que o Ibovespa. A Equitas tem uma grande skill em analisar setores e empresas a fundo, entendendo as vantagens competitivas de cada player para escolher, num horizonte de médio e longo prazo, as empresas que gerem valor e retorno. Ele diz ainda que certos eventos são imprevisíveis e têm impacto gigantesco, como foi a recente pandemia. E não sabemos quando poderá acontecer outra dessa. Então, o mercado vive em uma eterna incerteza. O que nos resta é buscar nas experiências passadas o aprendizado para passar por esses momentos de dificuldade. Mas a certeza é sempre que as crises passam. Então, o mais importante é manter o equilíbrio emocional nesses momentos. Amaral comenta que, como o portfólio da Equitas tem uma dependência de alguns setores da economia nacional, os fundos são alocados sempre no longo prazo. Nesses momentos, muitas vezes ocorre um sofrimento desproporcional para alguns desses setores, o que afeta sim diretamente o fundo. Mesmo assim, a gestora tem que se propor a vender posições e realinhar sua estratégia, olhando além da pandemia, mas nas suas consequências. Luiz Felipe explicou, por exemplo, que devido às incertezas do mercado de petróleo, a Equitas desfez suas posições em Petrobras para buscar empresas no ramo da saúde. E ao contrário do que todos imaginavam, essas empresas sofreriam demais com a pandemia, o que aconteceu foi exatamente ao contrário. Com medo do contágio, as clínicas e hospitais ficaram mais vazios e reduziram os custos dessas empresas. Nesse caso, ele citou a Notre Dame Intermédica, além de ser uma grande empresa e de gestão responsável. O gestor da Equitas ainda comentou duas máximas do mercado. A primeira, comprar na baixa e vender na alta. Parece muito óbvio, mas normalmente a baixa é o momento de mais incerteza do investidor. A segunda é que o que é confortável raramente é rentável, na perspectiva de que uma maior rentabilidade normalmente vem acompanhada de mais risco. Amaral comentou que montou posições com ações da CVC, uma companhia que está passando por uma mudança na gestão e que vem há alguns anos com um valor sobreajustado. Mas, com os últimos acontecimentos, em especial falamos da pandemia, o setor de turismo sofreu bastante e com isso esse valor foi ajustado. A CVC está bem posicionada no seu setor e bem posicionada com relação à sua concorrência. Deverá sair muito bem conforme a retomada das atividades do turismo. Falando de shoppings e lajes corporativas, ele também reflete que a pandemia bateu forte nesse setor, já que as pessoas não vão mais aos shoppings e o home office virou uma realidade factível. Mas são empresas que também vão sobreviver e muito bem, pois a desvalorização foi demasiada e então há sim um bom espaço para uma retomada. Para finalizar, Luiz Felipe explica que o papel do gestor é trazer alternativas de investimento com gestão ativa. Em especial, o perfil da Equitas é de entender o negócio da empresa que eles vão investir, através de muito estudo e de muitos dados levantados pela sua equipe, visando aliar rentabilidade e estabilidade. E para fechar esse dia de Expert XP, o último bate-papo sobre lideranças em tempo de crise. Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP, conversa com Guilherme Bentimol, CEO da XP, José Galó, presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner, e Carlos Brito, CEO da Anheuser-Busch InBev. Para iniciar a última conversa da noite, foi abordado o assunto sobre qual o impacto da pandemia na sociedade. Respondendo à pergunta, Guilherme diz que, em primeiro lugar, veio o home office e o cuidado com as equipes, seguindo falando da importância da ajuda social, com doações e engajamento de clientes, escritórios e lideranças, formando uma grande corrente do bem. Na sequência, Galó lembrou da reação inicial de todos frente à pandemia ou a qualquer crise: o pânico. Logo depois, consciência da importância das atitudes, o fechamento preventivo das lojas e ajuda aos fornecedores menores a manterem seu negócio. Já Carlos Brito
vivenciou o início da pandemia em sua planta industrial na China, o que corroborou com um certo preparo para as indústrias situadas aqui no Brasil. Com isso, a adaptação foi mais rápida, atuando na doação de álcool gel, máscaras de proteção plásticas e políticas de colaboração aos comerciantes. Numa dinâmica diferente, com perguntas entre os próprios CEOs, Brito perguntou para Benchimol qual o aprendizado que ele não quer esquecer no pós-pandemia. Este respondeu que leva como aprendizado a possibilidade efetiva do home office, aliando qualidade de vida com a entrega dos resultados e mantendo as pessoas conectadas e comprometidas. Continuando, Galó respondeu para Guilherme sobre o processo de manter as pessoas em casa, no sentido de acalmar e preparar essas pessoas sobre o seu novo modo de trabalhar, gerando empoderamento e aumento de eficiência, além da desburocratização e mudança de hábito por parte dos clientes, citando que o desafio das lideranças agora não é como voltar ao que era antes, mas como melhorar, evoluir e aproveitar todo esse aprendizado no uso de tecnologias disruptivas. Na sequência, Brito respondeu para José Galó que muitas tendências que vinham tímidas sofreram um súbito crescimento com o uso da tecnologia e a comentada mudança no hábito dos consumidores, o que poderá refletir num supply chain com uma dinâmica mais local e menos impacto ao meio ambiente. Rafael Furlanetti traz uma provocação no sentido de questionar os CEOs sobre aqueles empreendedores que fizeram seus business plans e agora tiveram que simplesmente se desfazer deles. Para Carlos Brito, o importante no momento é desenhar cenários e planos de ação para cada um deles, lembrando que nem sempre é possível acertar tudo, mas o importante é o poder de adaptação. Galó trouxe à discussão a visão das pequenas e médias empresas, que têm mais dificuldade em lidar com essas situações, até pelas próprias limitações do negócio, além de ter que gerir ansiedades e muitas vezes redesenhando metas e objetivos. Já Guilherme Benchimol ressaltou que os dados são o novo ouro, valorizando a informação e em como se aproximar dos clientes. Como considerações finais, tivemos a visão de que a crise ainda não acabou, mas que é importante demais que cada um assuma por si sua responsabilidade de fazer a sua parte na reconstrução de uma situação melhor, no engajamento dos talentos e times das empresas, focando no consumidor e no senso de dono das equipes. Por fim, os juros baixos do Brasil trarão como benefício o estímulo ao empreendedorismo. Em uma analogia com o furacão, que sim, traz destruição, ele também tem muita energia no seu centro, e a reconstrução é sólida e perene, sob a lição de começar pequeno e sonhar grande. E assim termina mais um dia de Expert XP. Lembrando a todos que teremos muito mais até sábado e convido todos para continuarem conosco. Um grande abraço e uma boa noite.